E a nossa querida Tiara Castilho produziu uma matéria especial falando sobre o Enem deste ano, trazendo recomendações e dicas. Vamos conferir? Olá, as datas das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se aproximam. As avaliações acontecem em todo o Brasil, nos dias 13 e 20 de novembro. E para você que vai participar dessa avaliação, temos dicas importantes. E quem vai dar essas dicas para você é o Thales, ele que é coordenador de um colégio aqui de Goiânia. Thales, nesse momento, um momento de ansiedade entre os alunos, estudantes de todo o país que vão participar dessas avaliações, qual que é a principal dica para quem vai participar do Enem 2022? Olá! Olá, muito bom estar aqui com todos vocês. Esse momento é um momento de muita tensão. Os alunos eles vêm se preparando durante um longo período, são 3 anos pelo menos somente no ensino médio e que se preparam para realizar essa prova. Então, muita ansiedade, muito nervosismo. A primeira coisa que eu faria seria um checklist de coisas essenciais e fundamentais que os alunos devem observar. Primeira coisa, o horário. O horário ele é muito importante. Os portões eles fecham a 1h da tarde, então todos os alunos devem se organizar para chegar previamente a esse horário. Segundo detalhe, documentação é uma coisa assim tão simples, tão básica, mas alunos por nervosismo, por estresse, ansiedade, acabam esquecendo um documento. É fundamental que os alunos façam esse checklist com documentação. Outro detalhe é uma alimentação saudável, uma alimentação leve, mais tranquila no dia. Por quê? Dependendo do estresse, dependendo do como o aluno se prepara, ele vai ter certas complicações durante a prova. A prova, nada mais, nada menos, que ela é uma fotografia de um momento. Se o aluno ele está em um momento de estresse, se o aluno ele está em um momento de ansiedade, a probabilidade é que ele não tenha o desempenho que ele poderia ter num dia comum. Então, esses são os principais elementos que eu visualizo que os alunos que vão prestar a prova devem observar. A gente sabe que a prova é extensa, são muitas perguntas para serem respondidas. E qual que é a dica no momento que a pessoa está lá realizando as atividades, deu uma dúvida naquela questão? É melhor deixar para depois ou tentar realmente resolver naquele momento? Bom, nós temos algumas possibilidades, pois a prova ela conta com 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia. Primeiro dia nós temos ainda a redação. São provas assim extremamente longas, cansativas, e a primeira coisa que eu oriento os meus alunos é que as questões que eles não estejam conseguindo executar, deixa ela para depois. Vamos dedicar atenção àquelas questões que nós realmente temos uma habilidade, que nós temos uma certeza. Por quê? O Enem, ele utiliza um sistema de correção chamado TRI. Caso o aluno ele acerte uma questão por chute, uma questão muito difícil, e erre uma questão fácil, a nota dele não aumenta, a nota dele, na verdade, diminui. Então, é mais importante que eles se dediquem naquelas questões que eles têm uma maior certeza, naquelas questões que eles têm uma maior facilidade. É proibido, durante o exame, o uso de itens escolares, como borracha, lápis e calculadora, equipamentos de transmissão de dados e voz, óculos escuros, relógio, bebidas alcoólicas e tabacaria. E essa aqui é a professora de língua portuguesa, Arleane. Inclusive uma matéria que tem muitas dúvidas, que gera muitas dúvidas, até mesmo por causa das questões e principalmente por causa da redação. Professora, explica pra gente, dá dicas pra gente, para esses alunos que nos acompanham agora, no momento da execução da prova. O que é mais importante, você tentar a redação ou as outras questões primeiro? Muito obrigada pela oportunidade. Na verdade, a redação ela é muito importante, como você disse, e é interessante o aluno olhar primeiro a redação, observar os textos de apoio, lê-los, né, com bastante atenção e já pensar nessa estrutura, porque, na verdade, aqui na escola, nós já trabalhamos bastante essa estrutura de redação. Então, na verdade, ele vai ler com a intenção só de conhecer o que ele vai escrever. Mas a língua portuguesa, ela deixou de ser um pouco estigmatizada. Hoje os alunos já têm um maior contato, até porque é uma língua que não é considerada difícil, é uma naturalidade com que nós usamos no nosso dia a dia. Mas há, sim, um certo cuidado na hora de resolver as questões. É interessante observar. Os alunos, quando eles chegam ao terceiro ano, sempre ficam aquela questão, né, da redação. Quais são as principais dicas para você
para dar para esses alunos agora, que deve ser de construção de um texto da redação do Enem? É interessante que ele observe, principalmente, as dicas que nós sempre trabalhamos em sala de aula, né? Observar a introdução, como é que essa introdução deve ser estruturada, né? Observar, por exemplo, quantos períodos que devem ser estruturados cada parágrafo da redação, o que nós costumamos chamar de D1, né? Que é o segundo parágrafo, o D2, que já é o terceiro parágrafo, usar as referências, que são, na verdade, o que ele vem tendo contato com leituras durante toda a vida. Então, é interessante ele saber usar isso na introdução, como repertório, lá no desenvolvimento, ele também usar uma referência válida, que é o que nós chamamos. No terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2, também ter esse cuidado de observar essa estrutura, de como ele vai usar esse repertório que ele já constrói socialmente, que nós chamamos de repertório sociocultural. E, na conclusão, ele não esquecer de usar uma proposta de intervenção, que é, na verdade, qual seria a sugestão dele, que vai ao encontro justamente do tema ou, por exemplo, da tese que ele criou lá na introdução. Além de uma redação com estrutura dissertativo-argumentativa, desenvolvida a partir de uma situação-problema, há 4 provas objetivas, com 45 questões em cada área do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e também suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. O Leonan é professor de matemática, área de exatas, a gente sabe que pega muita gente na prova do Enem. Ele vai dar dicas agora para você, aluno e estudante, sair melhor na prova. Leonan, quais as principais dicas para a área de exatas? Bom, olá, tudo bem? Eu acredito que a atenção dos alunos na hora da leitura, na prova, é muito importante. A dificuldade dos alunos com a área de exatas é muito comum, né? Então, as questões, a prova ela é bem cansativa. Então, eu acredito que os alunos possam ler as questões, eu sempre oriento eles a ler com calma. Aquilo que eles conhecem, que vai ter numa questão, eles podem fazer naquele momento. Caso ele não conheça aquele conteúdo, é melhor ele seguir, porque a gente tem muitas questões de exatas. A prova ela é bem cansativa. Eu recomendo aos alunos que eles tenham uma boa noite de sono, que eles façam uma boa alimentação antes de ir para a prova também e que eles tenham paciência. Com relação aos conteúdos, professor, que devem cair na prova, é claro que a gente não sabe o que exatamente vai cair, mas a gente sabe, você como professor consegue nos dizer mais ou menos quais os principais conteúdos que devem ter nas provas de Enem? Bom, o histórico da prova, né, sempre aparece questões de grandezas, de razão, de proporção, aquelas questões de interpretação de gráficos e tabelas. Então é muito importante o aluno ele ter essa visão para essas questões que aparecem com uma maior frequência. Durante a semana, antes da prova, seria legal ele revisar alguns conteúdos que ele também já tem uma consciência que ele sabe, que ele confie, né, nesses conteúdos. Então, na última semana, agora que nós já estamos nas vésperas, não é legal o aluno tentar aprender uma coisa nova. Seria interessante ele dedicar naquilo que ele já sabe, naquilo que ele já está preparado. A expectativa desse ano é que mais de 3 milhões de alunos devem participar do exame. Em caso de dúvidas, o edital do Enem 2022 traz todas as informações que o candidato precisa saber sobre inscrições, provas e resultados. O documento está disponível na página do inep.gov.br.